Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Olá, pessoal! Mais uma vez estou aqui para falar diretamente com você. É sempre uma grande alegria poder estar aqui trazendo tantas informações em forma de acolhimento e amor. É um prazer poder trazer tudo isso e com o nosso companheiro e patrocinador, o Grupo Zelo, que tem um trabalho tão bonito, gente. E quando a gente fala bonito, é porque é bonito mesmo. Não é porque a gente fala do momento mais difícil da vida que ele não precisa ser de forma tão acolhedora e cuidadosa. É por isso que o Grupo Zelo se aliou ao Grupo Coxa para acolher essas famílias no momento tão difícil da vida deles. O Grupo Zelo entra literalmente para zelar com respeito e selar com respeito todo o processo que essas famílias vão viver. E quando a gente fala em respeito, a gente fala sobre escuta ativa, sobre interesses reais em fazer com que aquele momento seja muito acolhedor, íntimo e recheado de paz, né? Porque é isso que as pessoas precisam naquele momento de despedida tão difícil. Então, nós conhecemos, o Grupo Coxa conhece as pessoas do Grupo Zelo, conhece as pessoas que cuidam, né, diretamente de todo o processo interno, e a gente fica extremamente feliz em poder falar deles, né? Então, não é uma publi, é realmente de coração para coração isso, porque o Grupo Zelo entra para fazer com que tudo isso chegue até vocês, todas essas informações. Então, muito obrigada, Grupo Zelo, mais uma vez, por nos apoiar e estar com a gente para poder levar essas informações até as pessoas que estão agora nos ouvindo. Então, se você chegou até aqui, possivelmente você já viveu uma perda gestacional neonatal ou conhece alguém que já tenha vivido. Ou talvez você tenha interesse em entender um pouco mais sobre o assunto. Então, eu fico muito feliz que você tenha chegado. Então, vai lá, compartilhe, curta, não deixe de fazer seu comentário e de levar isso para o maior número de pessoas possíveis, porque é assim que a gente planta boas sementes no mundo. Hoje, eu estou aqui para falar com você sobre o papel da psicologia dentro de tudo isso, dentro desse cenário. Vocês viram que Paula Beltrão se apresentou oficialmente sozinha semana passada? Apesar de vocês conhecerem a gente, é muito importante e relevante que vocês saibam, né, direitinho sobre as nossas histórias e o papel de cada profissão dentro do Grupo Coxa. Não foi à toa que se reuniu uma psicóloga, uma obstetra e uma fotógrafa, com os olhares todos voltados para a maternidade. Um dia, isso bateu na nossa porta. E a gente entendeu o tanto que era importante trazer esse assunto e esse tema para um lugar de evidência.
A vida é muito mágica, né? Ela vai unindo as pessoas certas na hora certa e coloca essas missões unificadas, assim como o Grupo Zelo chegou até nós, né? Que também foi essa missão unificada. Eu, Paula e Mônica também nos unimos, cada um no seu quadrado dentro da sua profissão, mas nos costurando juntas para que tudo isso seja tenha uma relevância ainda maior na vida de vocês, né? Então, a gente sabe do papel da fotografia, dos registros, a gente sabe o tanto que é importante ter um médico acolhedor e informado naquele momento, assim como um psicólogo. E mais do que ter você no consultório, é poder falar com você sobre tudo que você vai viver. Então, eu vou ter um papo profundo com você agora, mas vou trazer para cada um de vocês a importância desse momento. O que acontece com uma mulher quando ela passa por uma perda gestacional e neonatal? O filho, ele sempre vai nascer na mãe antes de nascer para o mundo. Existe algo que a gente chama de binômio mãe-bebê. O binômio, ele acontece com 100% das mulheres. Isso não tem a ver com conexão. Tem a ver com essa simbiose visceral, com essa mistura de células, dessa fisicalidade que o bebê vai viver com essa mãe e que a mãe vai viver com esse bebê. A partir do momento que essa mulher engravida, ela não só empresta a tua barriga, o teu ventre, o teu útero para a formação desse filho, como ela empresta toda a personalidade, tudo que ela tem dentro dela para a formação desse bebê. Então, essa mistura do binômio mãe-bebê, ele é inevitável. Ele vai acontecer com todas as mulheres. Quando eu falo sobre conexão, que não é sobre conexão, é para te dizer que não, a mãe não precisa amar perdidamente o filho no primeiro mês de gravidez, no segundo, no terceiro, nem no último. Ela não precisa ter uma conexão já estabelecida com a criança para poder viver esse binômio. Porque essa mistura, ela é psíquica, ela é para além dos sentimentos e emoções, ela é uma mistura neurobiológica, fisiológica e totalmente estrutural, né, com esse bebê. Então, o bebê, ele nasce dentro da mãe antes de qualquer coisa. E a gente sabe que quando esse bebê vem a óbito, quando essa mãe tem que entregar esse filho precocemente à vida espiritual, a gente costuma dizer o seguinte: ela tem sensações de quase morte. O bebê vai renascer na vida espiritual e a mãe vai renascer aqui na Terra. Porque é como se ela sepultasse aquela parte dela que já estava misturada com ele. É num desejo profundo mesmo de silenciar a dor e de preencher aquele vazio que ela não sabe o que fazer, né? Então é muito importante entender que os primeiros meses após a perda de um filho faz com que a mulher perca ela mesma, que ela saia de órbita, de sintonia, que ela não consiga estabelecer um vínculo com mais ninguém. Talvez ela tenha ali ainda um vínculo com os filhos, se ela tiver outros filhos, né? Talvez ela consiga manter o vínculo com o marido, marida, com o companheiro, né? Talvez ela consiga. Talvez esse companheiro, né, consiga manter também um vínculo com ela. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas é importante entender que naquele primeiro momento, cada mulher vai reagir de uma forma. Não tem um jeito certo e um jeito errado para essa reação. Cada um vai viver um processo. Algumas mulheres entram no desespero, esse é o primeiro passo. Algumas entram na euforia, algumas ficam em choque, outras tentam viver uma vida normal inicialmente e esse processo, ele é individual realmente, mas a gente sabe que esse inicinho, ele vem tumultuado, ele vem bagunçado. Então, quando eu falo de euforia ou falo da mulher tentar viver a vida normalmente, a gente sabe que essa é a primeira fase, mas que daqui a pouco ela pode sentir cair na cama ou num lugar de silêncio ou no próprio desespero. Então, vamos entender o seguinte:
O primeiro passo, então, Dani, do luto é o desespero? É o desespero. É a perda do chão, é a perda da direção, é a perda de si mesmo, né? Se eu estou te contando que existe esse binômio, essa dia de mãe e bebê, e o filho morre e a mãe tem sensações de quase morte. Os dois vão passar por um renascimento. E nesse renascimento, o primeiro grande momento que ela vai viver é essa sensação de não ter lugar, não pertencer, não ter direção, não ter rumo. Porque o filho era o rumo, o filho era a direção, o filho que trazia pertencimento. Ah, Dani, mas e a vida dela, os outros filhos, as histórias? Aquilo tudo já tinha sido colocado, não necessariamente em segundo plano, de lado, mas aquilo já estava num papel coadjuvante quando ela engravida, porque o olhar e o processo libidinoso que a gente fala de forma técnica, né? Todos os processos libidinosos dela, ou seja, tudo que ela fazia, tudo aquilo que ela, né, trabalhava e volta para o filho, para aquela gestação. E quando o bebê morre, realmente ela se vê num lugar sem direção. Então, é muito difícil, até para um profissional que está acostumado a trabalhar com luto, saber se a mulher está deprimida ou se ela está tendo reações do luto do filho, né? Porque tem diferença grande entre luto e luto de um filho, tá? O luto normal, que a gente, né, o luto da perda de um pai, de uma mãe, de alguma pessoa próxima, a gente até diz que ele é superável, né? Porque não tem esse binômio, não tem essa mistura dessa identidade, né? Então, podemos dizer que quando a gente enterra os nossos pais, a gente está num fluxo natural, né, da vida. Podemos dizer que quando a gente, porque nós esperamos enterrar os nossos pais, esperamos que os nossos filhos nos enterram. Quando esse processo vira do avesso e a gente enterra os nossos filhos, é um lugar que passa um pouco dessa normalidade, é natural, mas não é, né? Então, é um luto que fica comprometido ali, é um luto que vai se estender pela vida. Luto de um filho, ele não tem necessariamente um fim. E a gente costuma dizer que é insuperável. Do verbo superar mesmo. Superar, deixar para trás, transpor. Ninguém supera um filho. O filho é insuperável. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, não existe superação, tá? Porque a gente escuta isso muito e entra num lugar, para muitas mães que passam pela essa perda, entra num lugar de mais dor ainda. Eu vou precisar superar meu filho, e se eu não superar isso, como é? Dani, eu tenho anos que o meu filho morreu e eu continuo vivendo uma dor. Então, é importante a gente trazer isso para o centro da mesa, aqui da roda, desse lugar, eu e você, para te dizer o seguinte: não, tem superação, mas tem a entrada de tantas outras coisas, tantas outras possibilidades que vão chegando aos poucos. Eu costumo dizer que a dor, ela vai ficar ali. E ela vai ficar ali, ela vai permanecer ali em muitos momentos. Às vezes ela vai entrar na frente do seu rosto, às vezes ela vai sair da frente do seu rosto. Às vezes ela vai tomar conta da sua expressão, do seu ser, às vezes ela fica de lado. Mas o nosso objetivo, dentro de um tratamento psicológico, por exemplo, emocional, não é necessariamente arrancar aquela dor da mãe. Porque nós sabemos que a dor, durante algum tempo, será inclusive aliada, né? O nosso objetivo é fazer com que outras coisas cheguem, abrir essa porta, deixa essa porta aqui e abre a outra, para que esse fluxo seja ainda maior, né? Então, a nossa sociedade imediatista quer tirar a dor, quer fazer com que a dor cesse. Mas nós sabemos, gente, que a dor também é aliada, que a dor, em muitos cenários, é o que vai permitir
a travessia. Então, o luto não é o seu inimigo. O luto é o seu amigo, que vai possibilitar você atravessar de um estágio ali do início dessa ponte até o final dela. Porque você vai precisar do seu tempo. Você vai precisar de você mesma. E naquele primeiro momento, você não vai saber onde você mesma está. Então, até para os familiares que estão assistindo esse podcast hoje, o seu companheiro ou companheira, a pessoa que está do seu lado precisa escutar isso. Por quê, Dani? Porque a pessoa que está do seu lado também quer que você reaja. As mulheres e os homens têm diferentes formas de viver o luto. Tem muitos homens que entram nisso com a mulher com todo o coração e dor. Tem muitos homens que passam por isso e sentem e voltam para um lugar mais próximo da normalidade, mais rápido, né? Como o filho nasce na mãe antes de nascer para o mundo, ele nasceu só nela. Assim como um filho que nasce vivo e permanece no seio dessa família, muitos casais vão experimentar isso. Formas diferentes de conviver com aquela criança e de receber aquela criança. Às vezes o homem demora mais para chegar nessa construção. E quando a perda gestacional acontece, o filho nasceu só na mãe. Então é por isso que é tão importante o seu companheiro escutar esse podcast hoje e entender que o seu tempo ele vai ser diferente do tempo dele. Que muitas vezes você vai precisar se recolher, ficar na tua cama mesmo, chorar. Depois de 1 ano, Dani, ela continua chorando. Claro, ela enterrou o filho dela. Ela vai chorar. Claro. Às vezes ela não enterrou o filho dela porque foi no primeiro trimestre ou foi antes de 24 semanas, mas é o filho dela. Ela vai precisar viver essa desmistura, essa separação para muito além da fisiologia. Porque vocês acham que arrancar o bebê de dentro dela faz com que isso cesse? Acabou? Enterrou? Acabou? Não. Tem todo o processo espiritual, emocional, psíquico para ela romper ainda. E eu vou dizer para vocês que é um rompimento que não tem fim. Porque enquanto eu formo um ser dentro de mim e empresto o meu líquido, a minha célula, tudo que eu tenho dentro de mim para a formação de outro ser, e aquele ser é uma extensão do meu próprio corpo, quando é que eu desmisturo? Quando aquele ser não nasce, eu ainda preciso segurar a identidade dele e honrar a existência dele no mundo, porque, gente, vai todo mundo esquecer que ele existe? Ninguém mais vai lembrar da existência dele, eu não solto então. Por isso que é tão delicado todo o processo. E eu costumo dizer que nós precisamos ter muita cautela para avaliar se essa mulher está adoecida ou não. É tão difícil ver quando ela está em depressão, porque os sintomas do luto, eles parecem sim os sintomas da depressão, o quê? Falta de ânimo, desânimo, né? Falta de vitalidade, vontade de ficar só deitada, às vezes ansiedade, pânico, às vezes um desejo profundo de silenciar aquela dor, não come direito, às vezes não quer levantar da cama por algum tempo. É claro que depois de alguns meses ela continua deitada, a gente precisa avaliar como que ela está. Então, alguma área dela tem que estar funcional, ela tem que estar comendo, ela tem que estar tomando banho, ela tem que estar com alguma área funcional. Mas a gente espera sim que ela esteja mais recolhida, que ela não consiga ter muitos eventos sociais, que ela não consiga ver muitas pessoas. A gente sabe que muitas vezes ela vai se recolher, ela não vai querer ficar no meio de multidões, às vezes ela não vai querer ter muito envolvimento até com o próprio parceiro. E dependendo do ambiente, se ele a recebe com hostilidade, com muitas perguntas, e posicionamentos estranhos, aí que ela se recolhe mesmo, pois então se ela volta para o trabalho, depois que acaba a licença maternidade. E a primeira pergunta que ela escuta, a primeira coisa que ela escuta é: foi melhor assim, né? Imagina se ele tivesse nascido com problema. Pronto, aquilo ali vai fazer com que ela não queira voltar para o trabalho. Por quê, gente? É o copo. Sabe aquele copo cheio de água que uma gotinha transborda o copo? É a mulher no luto do filho. Ela já está com um copo transbordante.
ela não está aguentando nem ela mesma. Ela vai dizer que ela preferia ter morrido no lugar do filho. E aí, cai a gota, transborda o copo, faz com que a pessoa se sinta completamente triste, angustiada, sem força e sem fôlego. Então, nós todos precisamos ter muita cautela com isso. E deixar com que a mulher que está ali vivendo aquela dor possa estar segura, acolhida, amparada. A gente precisa deixar com que ela se desenvolva dentro do tempo dela, no ritmo dela, com as ferramentas que ela vai ter. É claro que uma ajuda terapêutica é sempre muito bom. Nós sabemos que muitas pessoas não têm recurso financeiro para pagar um psicólogo, muitas vezes, mas o Colcha tem grupos que a gente tenta trazer essas rodas mensais. Eu tenho feito algumas meditações nos canais, tenho tentado levar esse acolhimento de forma gratuita, né? O Colcha faz isso. Então, vamos tentar entender que vai depender de cada caso. Vamos trazer isso e não esquecer que não tem uma linha reta, tem uma linha cheia de curva, tem uma linha que muitas vezes vai interromper a caminhada. Porque eu escuto muito, mas eu vou ser feliz de novo, Dani? A felicidade ela é efêmera, né? A felicidade ela é pontual, ela vai, ela volta. Então, vou dizer para você que você vai ter estados de muita alegria, mas que talvez, durante muito tempo, você vá ficar misturada com essa sensação de falta. Não necessariamente da dor em si. A dor, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Um dia, quando passar um tempo, você vai passar essa dor profunda mais vezes. E aí, nos marcos, datas, você vai sentir essa dor mais profundamente. Lembranças, você vai sentir essa dor mais profundamente. Então, quanto mais o tempo passa, mais eu espaço essas dores agudas. Mas isso não faz com que eu esqueça meu filho. Porque é um luto dual mesmo. Tem hora que eu estou alegre, mas eu acho que eu não deveria, porque se eu ficar alegre é como se eu estivesse tirando o meu filho da minha vida. Tem horas que eu estou extremamente triste e dói tanto que eu não consigo conviver com as outras pessoas próximas. E eu fico querendo sair dessa dor profunda. Eu fico num lugar, Dani, frase que eu escuto muito, que nunca é bom. Nunca é bom. E isso vai precisar de tempo para se ajustar, de uma costura lenta, para que você se sinta à vontade em viver suas alegrias, em abrir outras portas, em reformular a tua vida, em fazer novos planos, novas construções. Para se sentir segura também que no momento que a dor bater fundo e forte, você consiga se recolher e dizer, olha, eu estou muito triste hoje, eu não consigo mais nada além de ficar sozinha. Porque você é quem vai dar o tom, você é quem vai trazer isso forte para o centro da sua vida. Então, é importante que você, mãe, faça contato com você e que você, pai, entenda e faça contato com você também, até para poder trazer a sua dor para o centro, para o lugar que precisa estar e que você dê o espaço para que ela sinta no tempo dela e quanto tempo ela precisar a falta desse filho. Então, Dani, não tem tempo para acabar, não tem tempo para acabar. A gente vai atravessando um dia de cada vez e muitas mulheres me dizem até o final da vida, né? Porque o filho dura a vida inteira dentro do coração dessa mãe, o luto também, na ausência do filho. Então é muito importante a gente entender que todo o processo de luto, sendo de um filho, ele é único, individual, intransferível, e cada um vai desenvolver uma relação com esse luto da forma que conseguir. Mas quando Dani, que o luto fica complicado? Fica complicado quando daqui um tempo, né, talvez um ano, ela está completamente disfuncional.
Fica complicado quando ela começa a usar quando ela começa a ter processos de dependências químicas, por exemplo, quando ela parte para o álcool ou para as drogas. Fica complicado quando ela começa a se retirar socialmente totalmente e não consegue mais voltar depois de um tempo, viu, gente? Não é daqui 3, 4, 5 meses, não. É daqui muito tempo. Porque é natural que depois de um ano a mulher não consiga voltar. Então é natural, Dani, que depois de um ano a mulher não consiga ter uma relação social intensa como ela tinha? É. Quando eu falo funcional, eu quero ver ela trabalhando se ela já trabalhava antes, né, que ela volte para o trabalho dela. Funcional, convivendo com a família nuclear, com os filhos, se ela tiver, tendo alguma relação com o marido, né? Isso é natural. Agora, se ela não consegue mais ir para lugares cheios, tumultuados, também é natural, né? Então, a gente espera que ela tenha alguma área funcional. Tá? Agora, é complicado e às vezes até patológico quando ela está disfuncional e depois de algum tempo. Então, todo o cenário, para identificar um luto complicado, precisa de um profissional que saiba lidar com isso prontamente, né? Principalmente. Então, nós aqui no Coach, nós temos muita cautela, né? Mas a gente traz todas as informações relevantes para que vocês se baseiem e levem para dentro da vida de vocês essas informações que vão nortear esse caminho. Porque, infelizmente, a gente sabe que a grande maioria dos casais, né, a gente tem um alto índice de divórcio depois das perdas gestacionais, principalmente porque essa mulher fica num lugar isolado. E o homem, muitas vezes o companheiro ali, não consegue entender como que ela está nesse lugar tão isolado. E as relações ficam muito difíceis de serem sustentadas. Então vamos esperar um tempo para separar, pessoal. Não dá para esperar que essa mulher consiga ser funcional depois que esse filho morre. Né? Então a gente precisa dar o espaço para ela viver esse processo. E muitas vezes os homens acham que manter a força, trazer para alegria, chamar para sair, é trazer ela de volta para a vida, mas não é. Não é, ela não vai sair desse lugar assim. É você quem precisa dar 3 passinhos para trás e falar: opa, deixa eu mostrar para ela que eu também sinto a falta dessa criança, que eu também sinto tristeza por essa criança ter voltado para a vida espiritual tão precocemente. Mostra para ela que você se importa tanto com o bebê quanto com ela. Esteja do lado dela quando ela não tem forças para levantar, deita junto. Abrace quando ela não consegue falar de tanto que ela chora. Então, o que a gente precisa ser para essa mulher? Suporte, rede de apoio, proteção, amparo. Porque é só assim que a gente vai entender, que a gente vai atravessar lutos de filhos. É só assim que a gente vai inserir essa mulher de volta à própria vida. É só desse jeito que a gente vai permitir que aquela cicatriz tão profunda, que não vai cicatrizar, possa ter um bordadinho ali em volta, um curativo, um cuidado mesmo. Quando eu falo que não cicatriza, ela pode até ter uma película por cima, mas ela vai estar lá, aquela ferida. Ela vai estar lá, não necessariamente tão aberta como no início, mas ela vai estar lá. E ela vai perdurar ali pela vida. Então vai ter sempre aquele lugar da memória, da lembrança daquela criança, do amor que ela sente, da ausência que ele causa, do buraco que ele deixou. Isso não tem como tamponar. Não tem como a gente fingir que isso não aconteceu e que não existe. Isso é desumano. A humanidade que habita nosso coração mostra com muita clareza que uma mãe é esse ser que ama mais próximo de Deus, que empresta tua vida, tua alma, tua existência, tua força, tua fé, tua esperança para a chegada desse ser. E quando esse ser não
se concretiza aqui na vida física, ela sente que ela falhou. E ela muitas vezes vai se sentir em débito com esse ser. Mas eu queria te lembrar também que tem a escolha dessa criança, que tem a existência individual dessa criança. E que por algum motivo você foi escolhida por ele para deixar com que ele tivesse esse querer, para deixar com que ele cumprisse com a missão própria dele. Então, você não é culpada de nada. Você é divina e maravilhosa porque um anjo escolheu você para poder vir até aqui na Terra, cumprir com essa missão e voltar. Então, todo esse processo, gente, é doloroso, mas é real. Me perguntam por que comigo? Eu respondo, por que não? Todas nós, mulheres, podemos viver isso. São mais de 3 milhões de bebês natimortos por ano no mundo. Então a gente tem que lembrar que sim, bebês morrem. E que por ser um lugar de vida, né, a chegada de um bebê faz com que a gente ache muito estranho quando um bebê morre. Mas bebês morrem. E a gente entende que isso faz parte do processo natural da vida, apesar de não ser normal, como eu disse há pouco. Então eu vou pedir para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, para você tomar a sua história. Se você quiser ter outros filhos, tem outros filhos. Ah, Dani, mas eu vou com medo. Vai com medo. Ah, Dani, mas como que eu vou fazer para ter um filho? Vou ficar lembrando do outro? Claro que vai. Qual o problema? Ah, mas vai parecer que eu estou substituindo. Não vai. Sabe por quê? Porque os irmãos se misturam. Os meus filhos se parecem, os seus filhos vão se parecer. Então não é substituição quando você engravida e lembra do outro. Por quê? Porque eles se completam e se complementam. Mas eu vou viver quanto tempo depois eu preciso para ter outro filho? O tempo é você quem vai determinar depois que o seu médico te liberar. Quanto tempo, Dani? Eu tenho que estar pronta? O que é estar pronto? Ninguém tem que estar pronto porque a gente fica pronto mesmo é na travessia, né? É claro que depois que o teu médico liberar, a gente entender que você já tem ali força para carregar uma gestação. E é força o quê, Dani? Eu já estou me alimentando direito, eu já estou conseguindo ter um ritmo de vida, né? E aí eu estou me sentindo ok para ter outro filho. Esse é seu momento. E eu vou atravessar com medo? Vai, qual o problema? O medo ele vai fazer parte e a gente vai contornando o medo até esse bebê nascer, mas é com medo muitas vezes. Então, de novo, não tem certo e errado, tá? Tem a sua história. E a sua história é a única para você. E é a mais importante para você. E é a partir dela que a gente contorna tudo, tá bom? Então, a partir de agora que você escutou esse podcast, manda pro teu companheiro ou companheira, manda para os teus pais, manda para os teus irmãos, para as tuas tias, para eles nunca mais falarem, ah, mas fulana chora ainda, ah, mas fulana não consegue vir no almoço de domingo, ah, mas fulana só chora e não levanta daquela cama, ah, mas fulana, acabou isso na tua vida depois desse episódio. Por quê? Porque ela tem direito de chorar o tanto que ela quiser. E isso não vai dizer que ela está deprimida. Ela tem direito de não querer se misturar com muitas pessoas porque ela não tem o que dizer. E nem quer ficar escutando esse assunto o tempo inteiro, apesar de pensar nele. Ela também não quer chegar lá e fingir que nada aconteceu. Ela não quer essa sensação inóspita desses lugares aonde todos os olhares vão voltar para ela e vão deixá-la constrangida, impaciente e, de novo, angustiada. Ela não quer. Ela precisa do tempo dela. E a gente precisa informar todo mundo para não fazer perguntas inconvenientes, para não ficar o tempo inteiro trazendo as histórias ou fingindo que nada aconteceu. É uma linha tênue mesmo, eu sei que é, né? Eu falo muito, não falo nada, eu recebo muitas essas perguntas. Só vai lá e dá um abraço. Mas ela não está pronta para aquele abraço, então deixa ela em casa.
né? Então acabou a era de que a mulher precisa ser forçada a qualquer coisa que ela não dê conta naquele momento, porque quem vai dizer disso é ela. Então você está agora na frente. Você é quem vai determinar o que você consegue. E você precisa conseguir dizer, tá bom? Compartilhe esse vídeo, entrega esse vídeo, esse podcast, esse episódio, para o maior número de pessoas que você puder, até mesmo para que eles saibam que é delicado e que você agora precisa de você mesma antes para conseguir dar qualquer passo. E vai demorar um tempo para você voltar para você e tá tudo certo. Tome seu tempo. Só você sabe o que você sente. Só você sabe as dores que você carrega e a luta diária da sua vida. O Grupo Coxa está aqui, te respeita, te acolhe, te entende, compreende e traz para você palavras suficientemente boas para que você leve tanto para a sua própria vida como para a vida das pessoas ao seu redor. E eu queria agradecer o Grupo Zelo que nos acompanha nessa jornada com tanto interesse e dedicação. Então, se o Grupo Coxa apoia essas mulheres naquele momento, aquelas famílias naquele momento da perda in loco, né, que elas estão ali vivendo aquilo, depois que elas passam do parto, quem acompanha elas? É o Grupo Zelo. Então nós ficamos extremamente felizes, né? Apesar da dor que todos estão sentindo, sabendo que o Grupo Zelo vai estar ali lidando com todos eles de forma respeitosa, no mesmo acolhimento, com muito carinho, né? O ambiente ele é feito para isso, as pessoas são treinadas para isso, para tratar cada indivíduo daquela família com o máximo respeito. Então, o Grupo Zelo zela literalmente e nós do Grupo Coxa ficamos extremamente tranquilas, sabendo que esse será a extensão desse trabalho, que eles vão trabalhar todo esse cenário com muita dedicação. Então é com muita gratidão no coração que eu agradeço vocês do Grupo Zelo por estarem conosco e acreditar tanto no nosso trabalho. Então meu nome é Daniela Bittar, eu sou psicóloga por formação, trabalho com maternidade, tudo que vem dessa maternidade. Nós estamos aqui nessa missão do Grupo Coxa, juntamente ao Grupo Zelo, que nos apoia, que nos auxilia, que traz para a gente a possibilidade de gravar todos esses podcasts relevantes, maravilhosos para você. Então, é assim que eu encerro esse podcast de hoje, muito feliz, com um coração transbordante, de poder levar essas informações importantes para dentro da sua casa. Obrigada e até mais. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo.
Quem tem, vive bem.